Fala aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o programa Processo Lazo para dar uma pequena otimização no processador de vocês. Vocês vão estar baixando o executor na internet, tá? E vocês vão marquem essa caixa aqui, tá pessoal? Porque interessa a gente dar uma olhada nas opções de inicialização, tá? Aqui vai ser onde você vai instala normalmente. Aqui, pessoal, vocês vão prestar atenção em uma coisa. A gente não quer inicializar o gerenciador na inicialização do Windows. Então a gente desmarca essa daqui. Aqui vocês certifiquem de que está no serviço de inicialização do Windows. Enfim. Aqui pode deixar da forma que está, ele detecta tudo certinho. E bom, a gente vai começar a nossa pequena otimização, tá pessoal? Eu primeiro desmarco os registros, tá? Se você quiser aumentar um pouco o tempo do funcionamento dele para ocupar menos CPU, tá? Mas isso aqui, 1 segundo já é muito econômico, tá? Não precisa. O que a gente vai estar mexendo, pessoal, é nessa parte de opções, controle, guardião, regras avançadas. Qual vai ser a otimização que a gente vai estar fazendo, pessoal? A gente vai estar querendo dedicar os principais núcleos do processador apenas para processos mais pesados e processos mais leves deixar apenas em poucos processadores, né? Isso ajuda, isso faz com que você fazendo esse corte, né? Você fazendo essa otimização, você vai estar otimizando o uso de cache do seu processador, tá? Porque para quem não sabe, cada núcleo do seu processador tem uma memória cache, tá? E quando você faz essa otimização, você tem a certeza de que os processos mais pesados, né, somente os processos que realmente precisam do desempenho do processador vão ter uma memória cache dedicada a eles, né? Enquanto aqueles processos mais leves, de plano de fundo, eles vão ficar apenas ali ocupando a memória cache de um único processador. Bom, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vocês viram aqui que eu coloquei um asterístico, tá? Vocês podem colocar. Isso é para fazer com que o programa ele ataque todo tipo de execução, tá? Então, esse asterístico ele significa que qualquer programa que tiver nessas condições aqui, ele vai aplicar uma determinada coisa que a gente vai determinar aqui. Bom, o que eu recomendo para vocês, pessoal, é usar 5% do seu processador. Então se ele tiver menor que 5% por 120 segundos, a gente vai estar fazendo o seguinte. Eu recomendo, tá, uma boa parâmetro de corte é vocês deixarem em 1/3 ou 1/4 do processador de vocês. Se o processador de vocês tiver muito poucos núcleos, aí você pode deixar a metade mesmo, tá? Mas deixem 1/3, ou se o seu processador tiver realmente muitos núcleos, acima de talvez 8 núcleos e 16 threads, eu recomendo que vocês deixem 1/4, né? E caso seja um processador de 6 núcleos, deixem 1/3, tá? E abaixo disso, podem deixar a metade do processador. Bom, a gente vai estar escolhendo aqui quais processadores que os processos que ocupam abaixo de 5% do seu processador vai ocupar, né? Vão ter acesso, né? E pessoal, eu vou estar deixando ele dedicado apenas esses 4 últimos núcleos aqui. Por que deixar os 4 últimos núcleos? É interessante você deixar os 4 últimos núcleos porque os 4 últimos núcleos geralmente são os processadores mais devagares, eles não têm uma frequência tão alta quanto os primeiros, né? Geralmente os primeiros são os mais potentes, né? Se você cortar pela metade isso aqui, geralmente o da metade para cima geralmente vão ser os mais fortes, né? Então deixem os processos mais leves em núcleos que não são tão fortes. Não faz sentido você ter processos leves em processadores fortes.
né? E aí você deixa esses processadores fortes, a memória cache desses processadores mais fortes, apenas para processos que realmente precisam muito da CPU, tá? A gente vai, então você vem aqui, só desmarca, tá? Então eu vou estar deixando esses dois núcleos finais aqui, né? Eu falei que eu ia deixar um quarto, tá, pessoal? Mas isso aqui é só para exemplificar, tá? Eu também posso marcar esses outros aqui, tá? Enfim, mas no meu caso eu vou estar deixando assim, tá? Mas via das dúvidas, deixa um terço dele, né? Que seria praticamente... Bom, enfim, esse aqui já é um terço, então, né? Bom, vamos continuar. Feito isso, a gente adiciona essa regra, tá? E agora a gente vai fazer a outra regra, que vai ser a regra que vai ficar responsável, que vai ser a regra que vai ficar responsável por liberar os núcleos para processos que realmente precisam. Uma boa porcentagem, um bom número, não seria tão interessante usar o mesmo que você usou para capar o número de núcleos, né? Não seria interessante. Eu acho que talvez 8%, né? Em um segundo, tá? Aqui o... Opa, desculpa. Em um segundo, tá? Aqui o tempo ele já vai ser menor, tá? Porque você não quer que os processos fiquem travando, né? Então é interessante que o tempo para liberar mais núcleos seja muito maior do que o tempo para diminuir a quantidade de núcleos daquele processo, para evitar travamentos e tal. Enfim, vou deixar aqui 8%, tá? Você pode deixar talvez 6% ou até 10%. Né? Eu acho que eu vou realmente deixar 10%, tá? Mas você pode ir regulando aí, é bem configurável, tá? Eu vou estar deixando 10%, né? Você pode estar deixando 8% que funciona perfeitamente. Agora, na hora de liberar os núcleos, tá, pessoal? A gente vai liberar todos eles, tá? A gente vai marcar todos eles, mas se você achar interessante, talvez possa ser interessante você deixar o último thread do último núcleo desativado, para deixar ele livre para coisas de multitarefa e tal. Talvez seja uma coisa interessante você tá fazendo, tá? Eu vou fazer isso, tá? Porque, enfim, eu quero que as coisas de plano de fundo tenham ali pelo menos um threadzinho, tá? Isso aqui não vai fazer diferença para jogos, tá? De forma alguma. Porque os jogos geralmente usam mais dos núcleos e tal. Então você não vai ter tanta perca de desempenho em jogos, né? E o que você tiver vai compensar numa melhor multitarefa, tá, pessoal? Bom, é isso, tá, pessoal? É praticamente isso, tá? Isso aqui já vai estar funcionando, tá? Eu geralmente procuro marcar essa caixa, tá? Não sei exatamente o que faz, mas geralmente eu marco. E ele já vai estar funcionando nessa ideia que eu falei, tá? Limitando a quantidade de núcleos de processos mais leves e aumentando, liberando, dando mais acesso a núcleos para processos mais pesados que realmente precisam. E isso, de certa forma, otimiza a memória cache. Tem alguns testes, tá, pessoal, que eu tenho que fazer, tá? Eu vou estar procurando fazer alguns testes aqui para mostrar se dá um ganho de desempenho, se melhora alguma coisa, mas por enquanto é isso, tá, pessoal? O restante do programa você não precisa mexer, tá? Aqui ele diz que tem um tempo de utilização, tá, pessoal? Mas se você não inicializar o gerenciador dele, né, o motor dele, tá, ele funciona separado do gerenciador, tá? E o que é pago é o gerenciador. E tudo que você configurou aqui no gerenciador, independente se você perca o acesso àquela configuração devido a ele inspirar o tempo de experimentação, ele vai continuar funcionando, tá? Ele continua aplicando normalmente os processos, continua aplicando normalmente essas regras aqui que você determinou, tá? Então não precisa se preocupar, você pode fechar ele, que você não vai fechar ele por aqui, tá? Ó. Clica com o botão direito, sair do processo LASO e aperta em não, tá?
vocês vão ver aqui, ó, que ele vai continuar funcionando, né? As regras que você aplicou, ele é aplicado por esse processo aqui, tá? Que é um processo separado do gerenciador, tá, pessoal? Bom, é isso. Espero que isso tenha ajudado vocês, tá? Valeu, falou e deixa o like.